Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos a nossa revista Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortação e promessas ao povo de Deus, da editora Betel. A lição que nós iremos estudar hoje é a lição 7, o mundo preparado para o anticristo. Essa aula ela é mais uma aula didática, ela não é de difícil interpretação, ela não vai trabalhar sobre alguma alegoria do Apocalipse, vai falar mais sobre o anticristo que uma próxima aula, que na lição 9 vai falar sobre as duas bestas. Aí lá nós iremos aprofundar sobre quem é o anticristo e eu quero que você nos acompanhe no decorrer da semana. Essa lição, ela vai falar sobre o quê? O mundo preparado para o anticristo, tópico 1. Tópico 2 vai falar sobre a desconstrução do ser humano. E o tópico 3 também vai falar sobre Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. Então, essa lição vai falar sobre como é que o mundo está se preparando para a presença do anticristo. Esse anticristo mesmo que vai aparecer sendo usado pelo próprio Satanás. Claro que no decorrer da história já teve vários anticristos, por exemplo, Hitler, Nero e tantos outros mais. Mas nesse caso específico é o anticristo do Apocalipse que foi proferido há mais de 2000 anos atrás por Jesus ao apóstolo João e agora a mim e a você. Então essa aula de hoje vai falar sobre como é que o mundo está sendo preparado para o anticristo. A deterioração da família, a deterioração do casamento, as inversões de valores. Portanto, essa aula de hoje ela vai combater os valores que o mundo está querendo nos impor por meio da mídia, por meio dos filmes, das séries, dos desenhos, dos influencers e tantos outros mais. Então, essa aula ela vai ser uma aula bastante prática. Para quê, professor? Para que eu possa dar um subsídio a você no que diz respeito ao estudo da nossa aula 7 da nossa revista. Eu não quero aqui apenas só mais comentar, fazer mais um comentário da nossa revista, eu quero trazer um acréscimo. Então, se você está aí mesmo, eu quero, em nome de Jesus, poder contribuir com algum conhecimento, com algum aprendizado e sabedoria da parte de Deus. Por quê, professor? Nós iremos utilizar a nossa revista, iremos utilizar a Bíblia Sagrada e também esses 3 livros aqui. Esses 3 livros serão o meio pelo qual nós iremos falar sobre a nossa aula de hoje. A Arte de Permanecer Casado, de Amy Kemp, Como Flechas, do pastor Luciano Subirá, e Pais Sábios e Filhos Brilhantes, de John MacArthur. O contexto atual é um contexto de muitos que estão apostatando da fé, estão abandonando o Evangelho, estão acreditando em outras religiões, estão fazendo senhores de si mesmos, estão relativizando a verdade. Nós precisamos saber que isso é um dos sinais do fim dos tempos. Isso é um dos sinais em que o anticristo está preparando todo o cenário, Satanás está preparando todo o mundo como sistema, e não o mundo geográfico, como sistema para a manifestação do iníquo. E eu quero ler com você 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, que vai falar também como é que serão esses dias. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aí Paulo aconselha Timóteo: tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Portanto, nós precisamos cumprir esse conselho que Deus passou para Timóteo através de Paulo, que está passando para mim e para você nesse dia. De nós vivermos a palavra, de ter o prazer de meditar na palavra do Senhor, como diz em Salmos 1, para que nós não venhamos cair nas ciladas do inimigo, para que nós não venhamos sermos enganados pelas doutrinas do diabo. Porque o Senhor fala em sua palavra que se ele não encolhesse o tempo,
até mesmo seus eleitos iriam serem destruídos, iriam perder a salvação. Então nós precisamos cada dia mais estarmos andando na luz, como Ele na luz está. E a luz, para mim, para você, é quem? É Cristo Jesus. E nós encontramos Cristo Jesus aonde? Na palavra de Deus. Então nós precisamos cada dia mais fazer a apologia da palavra do Senhor. Para quê? Para que nós não venhamos cair nesses falsos ensinos. Aí MacArthur vai comentar sobre esse versículo 3, versículo 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Refere-se a resistir às adversidades. Não suportarão. Refere-se a resistir às adversidades. O verbo pode ser traduzido como tolerar. Aqui Paulo adverte Timóteo de que nos tempos perigosos desta era, muitas pessoas se tornariam intolerantes à pregação confrontativa e exigente da palavra de Deus. Sentindo conselho nos ouvidos os seus próprios desejos, aqueles que professam o cristianismo e os crentes nominais nas igrejas seguem seus próprios desejos e buscam pregadores que lhes ofereçam as bênçãos de Deus sem falar de seu perdão e a salvação de Deus sem falar de arrependimento. É o que a gente tem mais observado, principalmente nas redes sociais. Muitas igrejas pregam só bênção, mas não pregam mudança de caráter, mudança de vida, mudança de postura, não pregam sobre céu e inferno, não pregam sobre o Apocalipse. Cuidado, é a palavra do Senhor que está nos alertando. Eles são ávidos para se entreter com ensinamentos que produzam sensações agradáveis e que os deixem com bons sentimentos sobre si mesmos. Seu objetivo é que a pregação esteja em consonância com seus próprios desejos. Nessas condições, as pessoas determinarão o que deve ser pregado, em vez de se deixarem guiar por Deus e por sua palavra. E mitos. O termo alude a falsas ideologias, pontos de vista e filosofias de várias formas se opõem à sã doutrina. Nós temos que o quê? Vigiar. Nós temos que meditar na palavra do Senhor, como os bereanos faziam, porque o Satanás, em primeiro lugar, como a gente já leu nessa aula, ele vai se utilizar da religião, vai fazer parceria com Israel no final dos tempos, o anticristo, né? Aí depois que ele vai se autodeificar, né? Autodeificação, ou seja, vai se intitular como Deus, que é o sinal da apostasia máxima. Então ele vai se utilizar sim das religiões. E muitas igrejas, muitos templos aí pregam a palavra do Senhor, mas não é uma palavra de confrontamento, não é uma palavra de mudança de vida. E por que nós estamos aqui? Para que possamos cada dia mais nos santificarmos, sermos lavados pela palavra do Senhor, para que nós não venhamos sermos levados por ventos de doutrinas, porque o Evangelho é só um. O Evangelho é só um, e a palavra de Deus diz que maldito, anátema será aquele que pregar um outro Evangelho. Ainda que um anjo do céu desça, esse será considerado amaldiçoado. E como já introduzi anteriormente, Paulo escrevendo aos Efésios sobre os sinais do fim dos tempos, sobre os sinais que antecederão a manifestação do anticristo, ele escrevendo aos Efésios fala assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. E hoje também é o que mais a gente observa: pessoas que não conhecem a palavra de Deus são levadas para cá e para lá, são enganadas, são manipuladas, e é o que acontece com pessoas que não têm firmeza na palavra de Deus, pessoas que não estudam a palavra de Deus e são levadas por essas falsas ideologias. O comentarista MacArthur ele vai comentar o seguinte sobre esse fato aí, veja só. Jogados por todo vento de doutrina. O que quer dizer isso? Os crentes espiritualmente imaturos que não estão firmados no conhecimento de Cristo por meio da palavra de Deus estão inclinados a aceitar, sem crítica, a sedução de toda sorte de erro doutrinário, falácias interpretativas das Escrituras, promulgadas por falsos e traiçoeiros mestres na igreja. Eles precisam aprender a discernir. Como aprender a discernir? 1 Tessalonicenses 5, 21, 22. Agora, para desenvolvermos e estudarmos o tópico 2, eu vou me utilizar desses 3 livros: Pais Sábios, Filhos Brilhantes, de John MacArthur, Como Flechas, de Luciano Subirá,
e acho de permanecer casado, do pastor Jaime Ken. É a célula máter da sociedade que está sendo destruída. Nós sabemos que a família é uma instituição criada por Deus. Uma família forte vai fazer com que a sociedade seja forte. Uma família fraca e destruída, a sociedade será destruída. E é o que nós estamos vendo e, infelizmente, está acontecendo. John MacArthur vai falar o seguinte sobre a decadência da família. Talvez estejamos assistindo à morte da célula fundamental de toda a civilização, a família. Os sinais desse declínio são abundantes e evidentes ao nosso redor. Inúmeros fatos confirmam esse amargo prognóstico. Quase não há necessidade de se citar estatísticas. Durante os últimos 40 anos ou mais, os sinais do colapso da família têm sido exibidos continuamente diante de nós. O divórcio, a revolução sexual, o aborto, a esterilização, a delinquência, a infidelidade, o homossexualismo, o declínio da família nuclear, juntamente com a banalização de pais ou mães solteiros e outras evidências similares. Um exemplo, Vários tipos de famílias que querem ser aprovados. Trisal. Qualquer pessoa pode ver que a maioria desses problemas está diretamente relacionada à quebra dos valores que um dia foram cultivados na família. É dolorosamente óbvio que essas calamidades não são meramente problemas sociais que exigem uma solução de parte do setor público, mas sim, acima de tudo, problemas familiares, cujas soluções dependem do resgate da família como instituição. Mas a verdade é que os únicos valores reais que podem salvar a família estão enraizados na Bíblia. São valores bíblicos e não apenas familiares. Portanto, o futuro da família em nossa sociedade depende do sucesso daqueles que são comprometidos com a verdade da palavra de Deus. E onde fica a igreja em tudo isso? MacArthur questiona. Certamente não estou sugerindo que a família possa ser salva pela reforma moral em uma cultura secular. Este não é um brado de guerra convocando os cristãos a serem mais agressivos na busca por ações políticas. Muitos dos esforços da igreja nos últimos anos têm sido desperdiçados tentando confrontar tendências antifamília, tais como o aborto e o homossexualismo, por meio apenas de esforços legislativos. Reforma não é a resposta para uma cultura como a nossa. Veja só, o que mais nós estamos vendo nos últimos dias, nos últimos anos no Brasil. As pessoas estão pensando que resolver os problemas do país é só colocar um deputado, um presidente, um ministro no STF. Mas MacArthur, conforme a palavra de Deus, ele discorda disso aí. E eu também não vou discordar dele. Ele afirma, reforma não é a resposta para uma cultura como a nossa. Redenção é o que é necessário. Isso ocorre no âmbito do indivíduo e não da sociedade. A igreja precisa voltar à verdadeira tarefa para a qual fomos chamados. Qual? Evangelizar os perdidos. Somente quando multidões de indivíduos em nossa sociedade se voltarem para Cristo é que a sociedade em si experimentará qualquer transformação significativa. Enquanto isso, as famílias cristãs têm a obrigação de plantar árvores que ofereçam sombra para as futuras gerações. Mas, francamente, mesmo na igreja, o estado da família parece bastante sombrio. Por isso que é importante nós estarmos aqui falando sobre família em pleno século XXI e período em que o anticristo está prestes a se manifestar. E qual é a solução que MacArthur vai apresentar para todo esse estado da sociedade, da família, especialmente da família evangélica? O que precisamos desesperadamente é de um retorno aos princípios bíblicos para a criação de filhos. Os pais cristãos não precisam de programas novos, embalados em plástico. Eles precisam obedecer consistentemente aos poucos e simples princípios que são claramente apresentados aos pais na palavra de Deus, tais como ensinar seus filhos com persistência a verdade da palavra de Deus, Deuteronômio 6 e 7, discipliná-los quando eles agirem mal, Provérbios 23, 13 ao 14, e não provocá-los à ira, Colossenses 3 e 21. E outra referência que eu quero abordar com você, também trazer uma outra contribuição sobre o estado no qual nos encontramos, a família brasileira, cristã em geral, se encontra, com base no livro do escritor Luciano Subirá. Criar filhos é a maior responsabilidade que o ser humano pode exercer. Portanto, não podemos ignorar a importância dessa tarefa e nem tampouco os desafios
que a acompanha, especialmente em dias de pós-modernidade. John Drescher, autor do livro As 7 Necessidades Básicas da Criança, comenta: criar filhos nunca foi tarefa fácil e hoje tudo piorou. O mundo parece estar girando cada vez mais rapidamente, uma avalanche de novos conhecimentos se precipita sobre ele. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas experimentadas pelos pais. A nova geração tem de competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa. Isto significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, abnegação, amor e trabalho. A razão pela qual muita gente tem falhado nessa missão é por ignorar princípios bíblicos que deveriam determinar os nossos valores, escolhas e ações. Está escrito: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6, parte A. Portanto, conforme esses dois autores, Luciano Subirá e MacArthur, nós podemos perceber que a sociedade está andando nesse caminho, está sendo manipulada, as famílias estão sendo destruídas, está havendo uma grande inversão de valores, porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Então, se a gente não se aproxima do Senhor, a tendência é nós nos aproximarmos de quem? Do diabo. E o diabo, ele é a raiz de todo mal. Então, nós precisamos nos achegar a Deus enquanto é tempo, buscar a santificação e a paz com todos, porque senão a gente não verá o Senhor. Outro autor também que vai concordar também com todo esse cenário que a gente já tem lido é o pastor Jaime Camp, que vai dizer: a família vive hoje a maior crise de todos os tempos. Na Europa e Estados Unidos, uma espécie de agnosticismo e de humanismo tem minado a cultura cristã existente, destruindo as famílias. Uma pesquisa feita pelo jornal The New York Times revelou que mais 60% da população americana aprova o divórcio e cerca de 30% são favoráveis ao aborto. No Brasil, o Anuário Estatístico do IBGE tem divulgado dados estarrecedores sobre a família brasileira. Em apenas 3 anos, o número de separações judiciais aumentou 46%, não computando os inúmeros rompimentos que ocorrem diariamente de forma ilegal. De outro lado, os registros de casamentos cresceram apenas 10% no mesmo período. Ao estudar a história de civilizações antigas e sua posterior queda, observei algo marcante e notável. Todas elas começaram a falir, a cair quando a família deixou de ser prioridade, tendo início um processo de desintegração. Então, se a família vai mal, a sociedade vai mal também. Isso é um fato e que tem sido observado no decorrer da história, segundo Jaime Camp. Atualmente, há um apelo atraente e enfático para que todo indivíduo tenha como alvo ser feliz e realizado no seu casamento. Não resta dúvida que o Criador planejou o relacionamento conjugal para que o homem e a mulher encontrassem felicidade e realização. Mas essa busca tornou-se uma obsessão, visto que as pessoas são descartáveis, mas os desejos e as aspirações pessoais não. Se um cônjuge não faz outro feliz, não lhe supre todas as necessidades imediatas, o mais razoável é substituí-lo por outro, sem pensar muito nas consequências de tal atitude. Esse tipo de comportamento baseia-se na filosofia humanista, que nos últimos anos acabou por convencer o homem de que ele não é Deus, é o centro do universo. E se Deus existe, ele não é mais importante do que seus alvos e desejos. Para concluirmos a nossa aula, eu quero fazer a leitura de Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, nós não devemos nos conformar, nós não devemos cair na forma deste mundo. E eu quero fazer um comentário bíblico sobre esse versículo 1, versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, para nós termos um maior entendimento. O que Paulo quer dizer quando ele fala: se ofereçam em sacrifício vivo? Na antiga aliança, Deus aceitava o sacrifício de animais mortos, mas por causa do sacrifício final de Cristo, o sacrifício do Antigo Testamento não surtiu mais efeito.
Para os que estão em Cristo, a única adoração aceitável é oferecer a si mesmos completamente ao Senhor. Sob o controle de Deus, o corpo ainda não redimido do cristão pode e deve render-se a Ele como instrumento de justiça. E o que é o culto racional? Racional vem da palavra grega paralógica. À luz de todas as riquezas espirituais desfrutadas pelos cristãos somente pelas misericórdias de Deus, é uma conclusão lógica que eles devem a Deus a mais alta forma de adoração. Isso compreende a ideia de serviço espiritual e sacerdotal, a qual era parte integrante da adoração no Antigo Testamento. Não se amoldem. Amoldem refere-se a assumir uma expressão exterior que não reflete o que está em seu interior, uma espécie de farsa ou atuação. O uso da palavra implica que os leitores de Paulo já estavam permitindo que isso acontecesse e deveriam parar deste mundo. A melhor tradução é desta era, referindo-se a um sistema de crenças e valores ou espírito da época, do tempo presente em qualquer lugar do mundo. Esse somatório de valores e pensamentos contemporâneos forma a atmosfera moral de nosso mundo e sempre dominado por Satanás. Aí fala para transformem-se, renovem-se. A palavra grega que deu origem ao termo metamorfose indica um sentido de mudança da aparência externa. Mateus usa a mesma palavra para descrever a transfiguração de Jesus, Mateus 17:2. Assim como Cristo, de maneira rápida e limitada, exibiu externamente sua natureza interior, divina, e sua glória na transfiguração, os cristãos devem manifestar externamente a natureza interior, redimida não apenas uma vez, mas diariamente. Renovação da mente. O tipo de transformação que só pode ocorrer quando o Espírito Santo muda o pensamento por meio de um estudo consistente, meditação das Escrituras, aquilo que nós já falamos sobre a importância da Palavra de Deus. A mente renovada é aquela saturada da Palavra de Deus e controlada por ela. Boa, agradável, perfeita. A vida santa que é aprovada por Deus. Essas palavras usam a linguagem sacrificial do Antigo Testamento e descrevem uma vida moral e espiritual sem manchas, assim como os animais sacrificados deveriam ser. Jesus foi o sacrifício vivo e racional. Jesus foi o sacrifício santo, perfeito, agradável a Deus. E por isso nós estamos falando dele aqui, nós estamos falando que ele virá nos buscar, estamos falando que nós temos que ser como ele, porque ele foi um exemplo de um sacrifício agradável, perfeito a Deus. Portanto, nós precisamos conhecê-lo cada vez mais, nós temos que querer, nós não apenas precisamos, nós temos que querer buscar, conhecer e se chegar para mais perto do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse, quem está limpo, limpe-se mais, quem está sujo, suje-se mais. Então vamos nos limpar. Nos limpar em quê? Na palavra de Deus. Irmãos, espero ter contribuído com você, com sua aula, com seu aprendizado. Que Deus te abençoe mesmo, que Deus te abençoe. Eu não tenho poder de abençoar ninguém, mas que Deus te abençoe, te dê conhecimento, te dê aprendizado, habilidades. E que Deus abençoe sua casa, sua igreja, seus alunos. E obrigado pela sua presença aqui. Em nome de Jesus. Amém.